Como é ser um jovem com uma deficiência física? Oi, muito prazer. Eu me chamo Arthur Daniel, tenho 18 anos. Aos 17 anos de idade, perdi minha perna esquerda por conta de um câncer ósseo. E, bom, tô aqui, terminei o tratamento oncológico e agora eu tô só no acompanhamento. Mas, fiquei uma pessoa com uma deficiência física. E como é a vida de um jovem, de um ser humano tão jovem sem uma perna? Como é a vida dessa pessoa? Cara, a vida é difícil, sendo bem sincero. Pra você não é fácil, não. Aqui nesse vídeo eu vou falar algumas dificuldades, eu acho que vai ser quatro dificuldades, mas é claro, existem várias. Mas acho que uma das que mais mexem comigo. Eu vou citar essas quatro. A primeira delas seria a dificuldade para fazer amigos. Antes de ter o câncer, antes de ser deficiente físico, eu já tinha essa certa dificuldade de fazer amizade. Mas, por ter todos os meus membros, por ter a minha independência, eu tenho uma prótese hoje que eu posso sair para os locais, mas eu ainda, perdão, mas eu ainda não tenho a resistência para andar, o que eu andava antes quando eu tinha minha perna. Então, quando eu tinha minha perna, eu andava para tudo quanto é canto, para tudo quanto é local. E eu interagia com pessoas, eu ficava ao redor de pessoas e, querendo ou não, fazia um vínculo, uma certa amizade. Isso era muito bom, isso era muito relaxante, prazeroso para mim. Mas hoje eu já não tenho essa possibilidade no momento, ainda porque eu ainda não tenho a resistência. E mesmo se eu tiver resistência, beleza, eu tenho uma prótese e tudo mais, mas é completamente diferente quando a gente se torna uma pessoa com deficiência física. As pessoas te olham diferente. Então, essa dificuldade para fazer novos amigos é real, porque a maioria das pessoas também tem muito preconceito. Elas te olham mal, te tratam mal, já aconteceu comigo. Te olham com pena, e a maioria, né? Mas claro, tem pessoas que querem falar com você, que são empáticas com você. Empáticas, eu acho que tá certo, né? E, enfim, que te acolhem. Mas a maioria delas não tá nem aí. Então, essa dificuldade de fazer novos amigos é bem forte, na verdade. Bem forte mesmo. E é bem doloroso, porque a gente que tá nesse processo de. Como eu posso dizer? Adentrando o mundo da deficiência física. Enfim, a gente que se tornou deficiente físico, a gente só quer ter amigos pra conversar, ter amigos pra tirar esse momento ruim que a gente tá passando. Eu sou amputado tem cerca de um ano. Parece muito tempo, mas pra mim ainda é pouco. É pouco comparado ao que eu passei com a minha perna. 17 anos que eu fiquei com a minha perna, então é. Enfim, é bem complicado essa questão de fazer novos amigos. Outra coisa também que é bem difícil como deficiente físico, ainda mais sendo jovem, é a vergonha. E é a vergonha. A vergonha é uma das coisas que mais mexem comigo, na verdade. Porque eu saio na rua, saio pra praça, pra restaurantes, enfim, locais de comida, enfim, que vendem comida. Eu saio, mas a vergonha, eu vou com muita vergonha. Por quê? Porque eu sou diferente das pessoas, no sentido físico da coisa. Porque eu uso uma prótese, beleza, é uma prótese muito boa, mas não é a minha perna. E isso, querendo ou não, me traz vergonha. As pessoas me olham na rua, a- as crianças me olham. E é normal, criança, né? Pergunta e tudo mais. Mas eu digo no sentido de você ser olhado de outra forma, porque querendo ou não, você é diferente. E você, sendo diferente, vão te olhar. Enfim, a vergonha é uma coisa que atrapalha muito nesse processo para se autoaceitar como deficiente físico, como sendo um jovem, porque é difícil, é muito difícil, cara. Sendo bem sincero, é muito difícil, porque você às vezes tem vergonha de fazer algo, você quer fazer muito aquilo, mas tem vergonha de fazer esse algo, porque você pensa no que as pessoas vão dizer. E eu sinto essa sensação, mas mesmo assim eu vou em frente e faço o que eu quero. Mas do mesmo jeito fazendo o que eu quero, eu ainda sinto vergonha. Enfim, é bem complicado. É uma das coisas também que
ser jovem deficiente físico é uma das coisas que eu sinto. E é complicado, mas que eu tenho conseguido vencer a cada dia. Outra coisa que afeta muito também, como deficiente, é a questão de se sentir só, de se sentir solitário. Eu me sinto muito solitário, porque as pessoas com quem eu conheço, com que eu tenho uma amizade, vamos dizer assim, uma certa amizade, nenhuma delas, amigos não amigos, enfim, nenhuma delas é deficiente físico. Nenhum, nenhum, literalmente nenhum. Então, que eu convivo aqui na minha cidade, né? Conheço pessoas na internet que são, converso com elas, mas com algumas, na verdade, nem são muitas. Mas no sentido real, no sentido físico, pessoalmente, eu não tenho. Então é uma coisa também que é muito ruim, porque você é diferente, você é único e você tem que explicar para as pessoas as coisas que elas não entendem. E é normal elas não entenderem porque elas não são deficientes físicas. Então, é uma parte também muito chata mesmo não ter alguém e acaba puxando a primeira coisa que eu disse, né? Que é não ter amigos, enfim. É esse sentimento de se sentir só, sentir solitário, sentir que parece que não tem ninguém e você tá sozinho e você é sozinho. É isso. Esse é o sentimento. Enfim, esse sentimento de solidão é tão ruim que a gente quer, por exemplo, ser convidado para alguns locais como antes da deficiência, como eu era convidado, mas hoje eu não sou mais, por causa da deficiência. Não é nem pelo fato de jogar em si, mas de fazer parte daquele grupo, ou, enfim, de me aceitar da maneira como eu sou agora, e de alguma forma deixarem eu jogar algum esporte, enfim, que eu jogava antes, mas que hoje é bem mais complicado pra mim. Eu não tenho. Aí eu puxo pra primeira coisa, né? Que é não ter amigos. Eu não tenho amigos que são assim. Então, é, é bem complicado. Bem complicado mesmo. E a última coisa, e sendo bem sincero, acho que as coisas estão se correlacionando, as coisas que eu tô falando aqui. Mas a última coisa é a dificuldade de entrar na sociedade. Aqui acho que seria um resumo de tudo que eu falei, posso dizer. Porque eu era alguém com as minhas duas pernas e agora sou outra pessoa no sentido físico, né? Agora sem uma perna e usando uma prótese. É bem difícil adentrar a sociedade, a questão da acessibilidade de locais, são tudo. A gente percebe como uma pessoa, quando eu era deficiente, não tinha deficiência, pra mim era normal, pra mim era tranquilo andar na rua, mas quando você se torna uma pessoa com deficiência física, você vê como a rua não tem acessibilidade, como é tudo desregulado o terreno. Tem locais que são bons para andar, mas tem outros que são péssimos, e a maioria é péssima. Então, essa dificuldade, não só da acessibilidade também, mas das pessoas também, eu já falei, mas as pessoas te olharem de outra forma, é bem delicada essa situação, é bem complicado. E, assim, é uma luta diária que eu tenho comigo mesmo, porque eu sei que eu não, nunca mais minha perna vai voltar, e isso me dói, isso me machuca, mas eu não tenho pra onde correr. Eu tenho apenas que seguir em frente e seguir em frente, mesmo que isso fique doendo muito em mim. E bom, é basicamente isso, como é ser um deficiente físico sendo jovem. Ah, é difícil, é dolorido, é cruel. Muitas pessoas vão rir de você, muitas pessoas riem de mim, muitas pessoas já riram de mim, né? Muitas pessoas te olham diferente e você vai ter que saber lidar com isso, assim como eu tenho que saber lidar com isso. Tenho aprendido cada vez mais a saber lidar com essas situações que a vida tá me impondo. E é isso. É praticamente isso que é ser um deficiente físico sendo jovem. A vida muda, você muda, as coisas mudam, as pessoas te olham de forma diferente, mudam seu olhar sobre você. E é isso, faz parte. Mais uma coisa que eu deixo no final desse vídeo é, se você é deficiente físico e tá me vendo, ainda mais se você for jovem, cara, assim, vai viver a vida. Tipo,
Não liga. Eu sei que é muito difícil não ligar, porque eu ainda ligo, sendo bem sincero, mas mesmo ligando, ou às vezes eu nem ligo, enfim, tem horas que eu ligo que eu não ligo porque as pessoas falam, enfim, mas quando eu, mesmo ligando às vezes porque elas falam, cara, eu só vou. Eu só vou viver. Ou você se tornou um deficiente físico, se você já é, enfim. Cara, as coisas já são mais difíceis pra gente. Se você colocar na sua cabeça mais dificuldade, vai ser pior ainda. Então, cara, vai viver, seja feliz, busque a Deus, é essencial nesse processo, buscar Jesus Cristo. E, cara, vai ser feliz, por mais que difícil que isso seja, por mais, porque eu sei, eu passo pela dificuldade. Não é todo dia que eu tô bem, não é todo dia que eu tô legal, não é todo dia que eu. Tem dia que eu quero desistir de tudo. Mas, eu tenho que seguir, porque senão, ninguém vai seguir por mim. É eu e eu. Deus vai colocar pessoas boas na sua vida, que vão te ajudar. Mas o, o protagonista da sua história é você mesmo. Então, seja o protagonista da sua história. É isso. Um grande abraço, tamo junto. E, bom, se você quiser. Ah, é claro. Se você quiser conversar comigo no Instagram, eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo. E se você quiser trocar uma ideia lá comigo, falar, enfim, conversar, tô à disposição. E é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.